Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o herpes vírus 6, que é conhecido como HHV6. O agente etiológico é uma doença febril aguda que está associada a um raste maculopapular muito característico e tem muita gente aí familiarizada com ela. Tem como sinônimos a roséola infanto ou sexta doença. Tá? Então, como a gente já conversou, né, o vírus responsável por causar é o HHV6. Ele é subdividido em dois, como eu já conversei com vocês lá no vídeo de introdução aos herpes vírus, né, lá no vídeo de herpes vírus simples. O HHV6 ele é subdividido em dois, que é o HHV6A e o HHV6B, sendo que o HHV6A ele é mais comumente encontrado em pacientes imunocomprometidos, o que leva a um certo questionamento sobre a sua real patogenicidade. Tá? Já o HHV6B é o responsável pelo surgimento do exantema súbito. O HHV6 ele é um vírus encontrado em todo o mundo. Tá? A primeira infecção por esse vírus geralmente acontece na infância, né, como a maioria dos herpes vírus, entre os 6 meses até os 3 anos de idade. Pico de incidência dele entre os 6 meses a 12 meses de vida. Tá? Dos pacientes que vão adquirir infecção pelo HHV6, cerca de 30% só vão manifestar aquele exantema súbito característico da doença. Aproximadamente 20% dos pacientes na primeira infecção serão assintomáticos. Sobre a etiopatogenia, o HHV6 ele pode ser transmitido por via oral. Acredita-se que esteja relacionado com a transmissão pela saliva ou pelo uso de chupetas. Ele vai se replicar nas glândulas salivares, os linfonodos satélites da orofaringe, tonsilas e também nos linfonodos cervicais. Ele vai ficar latente nos linfonodos TCD4 e tem potencial para reativação, principalmente em pacientes com comprometimento da imunidade, como sempre, né? Período de incubação, 10 a 14 dias. A manifestação clínica ela é benigna, tá? Então, dificilmente vai estar relacionada a um quadro mais preocupante, tá? Geralmente a criança começa com um febrão de 39 a 40 graus, e essa febre ela dura aproximadamente 3 a 5 dias. Depois que essa febre desaparece, a criança vai apresentar um exantema súbito, que pode ser em seguida ao desaparecimento da febre ou até 3 dias depois que a febre desaparece. Esse exantema ele é mácula ou são máculas premiadas ou pápulas, na verdade róseas, tá? Que começa geralmente pelo tronco, pelo pescoço, ele desaparece a digitopressão e não são pruriginosos. Tá? Então se inicia na região de tronco e pescoço e depois ele se dissemina para a face e para os membros, tá? Tanto superiores quanto inferiores, é a evolução clássica dele, ok? Ele pode estar associado a outras manifestações como diarreia, linfoadenopatias, edema palpebral, pápulas eritematosas no palato mole ou na úvula. É muito raro acontecer complicações relacionadas ao HHV6, tá? Mas são descritas aí algumas complicações como hepatite, trombocitopenia, síndrome da mononucleose like, colite, gastroenterite, miocardite, convulsões, meningoencefalite e encefalite, tá? Acredita-se, né, que tanto o HHV6 quanto o HHV7 tenha participação na gênese da pitiríase rósea e também parece ter participação em outras situações como a síndrome de Stevens-Johnson, púrpura trombocitopênica, púrpura fulminans, síndrome luvas e meias, esclerodermia e síndrome de Gianotti-Cruz. Não sei se é essa a pronúncia, tá, gente? Estou falando do jeito que escreve. O diagnóstico dessa infecção é clínico, tá? Mas a gente pode observar a elevação dos títulos de IgM na infecção aguda. Em casos de reativação, a gente pode observar a elevação de 4 títulos do IgG, né, em amostras sequenciais, que vai acabar confirmando retrospectivamente o diagnóstico. Outros achados laboratoriais, né, exames complementares que pode nos auxiliar no diagnóstico é que o paciente, durante o período de febre, né, a fase aguda da doença, ele pode apresentar uma leucocitose com trombocitopenia. Após a resolução da febre, né, depois que a febre desaparece, a gente pode observar uma leucopenia, linfocitopenia,
neutropenia e também elevação das transaminases. Sobre o tratamento, ele é somente suporte, porque é uma doença benigna e autolimitada, tá? Então, na maioria dos casos, é somente isso mesmo, tratamento de suporte. Agora, em pacientes imunodeprimidos, com sinais sugestivos de complicações, a gente pode entrar com os antivirais aqui, o ganciclovir, uma outra opção, né, para pacientes resistentes ao ganciclovir seria o cidofovir. Agora a gente vai conversar sobre o herpes vírus humano 7, que é o HHV7, um vírus que é transmitido através da saliva e tem replicação nas glândulas salivares. Ele foi isolado a primeira vez em 1990 no sangue de um paciente saudável, posteriormente isolado num paciente com síndrome da fadiga crônica e depois num paciente com exantema súbito, tá? Tem alguns estudos recentes que estão relacionando, né? Estão levantando a possibilidade desse vírus estar relacionado também com a pitiríase rósea. O HHV7 é também bastante encontrado na população, tá? Ele pode ser isolado em cerca de 80 a 90% na saliva e nas glândulas salivares de toda a população, tá? Como eu já falei para vocês, parece ter alguma relação na gênese da pitiríase rósea, né? E junto com o HHV6, como nós já conversamos também, ele está relacionado com o exantema súbito. Existem alguns estudos aí que estão também levantando a possibilidade de ele ter relação com o líquen plano, porque ele tem sido bem mais isolado em pacientes com líquen do que em pacientes que têm a pele saudável.